Olá, retornando à nossa aula, tá? Aula 2, como eu falei, a gente vai falar sobre mediação de conflitos no mercado de trabalho. Como eu vou praticar, exercitar essa mediação. Eu separei para vocês aqui, quando pensamos em mediação de conflitos, pensamos muitas vezes em técnicas, métodos de resolução de conflito com dicas passo a passo, tá? Mas a grande expectativa da boa parte das pessoas é por uma receita, né? Que pudesse ser aplicada no cotidiano da escola, do trabalho, da família, etc. E finalmente a libertar-se dessa coisa que incomoda tantas pessoas, que é o conflito. Bom, acontece que, se é verdade que a mediação pode ser vista como técnica, é também verdade que ela se define como uma prática. Então, assim, ética, né? Quando eu falo de ética, é aqueles conjuntos de regras que a gente precisa praticar, exercitar dentro da sociedade, tá? Ou seja, uma forma de se relacionar consigo e com o outro. Lembrando uma coisa bem interessante, a mediação, ela também trabalha primeiro, né, o meu intrapessoal, para depois eu trabalhar o interpessoal. Então aqui ele deixa bem claro, relacionar consigo e com o outro, uma prática de cidadania, tá? A mediação também não busca resolver conflitos, tá? Ela evita conflitos, mas sim propõe ferramentas de conversa que ajudam a lidar com situações de conflito no trabalho, no meio onde se relacionamos, tá bom? A mediação não pode resolver conflitos, até porque conflitos são inerentes às relações humanas, tá, gente? Com eles e a partir deles nós constituímos como sujeitos e deles não podemos nos livrar. Aqui eu vou falar especificamente no âmbito do profissional, tá? Sobre a mediação. A mediação, ela entra como uma estratégia de solução de conflito. Então é bom lembrar que a mediação no ambiente de trabalho, tá? No âmbito de trabalho, ela é uma forma, uma estratégia, tá? Para a gente trabalhar soluções de conflito. Entra nesse mesmo espaço com uma cultura de conversa, sobretudo em situações nas suas relações profissionais, sociais e familiares, tá? A mediação deve ser um facilitador, né? De abertura. Então, assim, como eu vou praticar essa mediação, tá? Eu vou ser um facilitador. Ah, mas eu vou ter que facilitar tudo agora? Não, tá? O facilitador, aqui nesse caso, é de espaços, tá? Como eu vejo o espaço onde eu trabalho, de conversas, como eu vou lidar, puxar essa conversa, de compartilhamento de experiência, que eu também preciso praticar minhas experiências profissionais, e isso também posso passar adiante para as outras pessoas, de reformulação de relações, tendo como base alguns princípios, no caso são os princípios éticos, tá? O que eu trago da minha família, né? Com isso, a valorização das relações, portanto, o coletivo. Quando eu falo coletivo aqui, galera, vocês podem ver aqui na figurinha, é a gente tentar fazer com que a mediação, né, ela chegue principalmente, a gente pensa no coletivo, tá? Que princípios orientam a ação do mediador? Quais são esses princípios? O que eu preciso para ter esses princípios, tá? Autonomia, né? Primeiro a gente tem que ser uma pessoa com opiniões fortes, ser autônomo de si mesmo, tá? Protagonismo, tem que ser o protagonista da nossa história. A gente não tem que praticar a violência, porque um conflito ele não pode chegar à violência em hipótese alguma, tá? O respeito à igualdade e à diferença. Quando a gente vai tratar de conflito, o respeito também é acima de tudo, tá? O respeito à igualdade e às diferenças. As diferenças eu falo aqui, todos os tipos de diferença, seja ela racial, de gênero, tá? E corresponsabilidade. Eu gostei dessa palavra porque o que ela significa, tá? Ela é a responsabilidade compartilhada. Então, dentro do mercado de trabalho, eu preciso sempre pensar que eu tenho essa corresponsabilidade, ou seja, eu compartilho responsabilidades
da empresa, com a empresa, com as pessoas que eu trabalho ali dentro, tá? Que é o responsável em conjunto com a outra e respondendo conjuntamente por seus atos. Dentro da empresa, especificamente dentro da empresa, quando acontece algum conflito, tá? E ao abrir espaço para o diálogo, irá observar, irá escutar e acolher as diferenças. Quando eu falo de acolher as diferenças, são ideias e pensamentos diferentes, tá? E levando à reflexão e assim à mediação de conflitos. Então eu preciso, né, primeiro escutar, eu preciso acolher, para que isso me leve a refletir e assim eu poder mediar os conflitos existentes. Como vimos há pouco tempo, né, aí no slide anterior, a mediação visa transformar a cultura das relações. E essa transformação muitas vezes diz respeito a uma mudança de paradigma. Ou seja, quando eu falo de paradigma, é um pensamento, tá, galera? A gente nunca sabe tudo, né? A gente sempre nunca vai vir com uma opinião pronta. Dentro do mercado de trabalho, a gente tem que se permitir a mudar, tá? E aqui, ou seja, uma mudança nas crenças, como eu disse, valores, tá? E questões técnicas de trabalho. Trata de transformar uma cultura em que estávamos acostumados. Uma cultura em que a parceria, a informalidade, a corresponsabilidade e a construção de uma ética comum são parâmetros, tá? A mediação também propõe que as relações sejam regidas por uma lógica colaborativa, respeitando e enfatizando a igualdade e a diferença de todos, de maneira a permitir uma articulação coletiva. Então, assim, sempre coletivamente. Eu nunca posso pensar no que eu quero, no que eu penso, o que eu desejo. Sempre pensar, galera, coletivamente, principalmente quando você está se tratando de empresa no meio profissional, tá? A mediação, ela foca o conflito como oportunidade para a transformação do padrão de relações, tá? Oportunidade para a transformação do meu ser, tá? De novo aí, meu intrapessoal, onde havia violência, permitir que se desenvolva o respeito mútuo. Vou dizer aqui para vocês que conclui-se que a vida em sociedade é complexa. Então, assim, o ser humano, ele é complexo. Quando eu falo complexo, ele pensa diferente, ele age diferente, ele tem sentimentos diferentes um dos outros, tá? Sendo o ser humano um ser em constante interação e socialização. Quando eu falo aqui que sendo o ser humano um ser constante interação e socialização, ou seja, a gente precisa se interagir, a gente precisa se socializar na sociedade. E com isso a gente precisa evitar o conflito, principalmente, né, com mediação, principalmente dentro do mercado de trabalho, tá? Pode-se classificá-lo como um ser conflituoso também, ou seja, o ser humano também é conflituoso. Mas a gente precisa exercitar até que ponto esse conflito vai, né, me prejudicar no mercado de trabalho. Contudo, foi possível concluir também que nem todos os conflitos são negativos, tá? Eu falo que o conflito ele é necessário às vezes para que a gente possa melhorar, né, cada vez mais e não repetir aí o passado, né? E sempre trabalhar em transformação para que nosso futuro seja cada vez melhor, tá? Os conflitos são, assim, uma base na vida e sociedade, porque para além de lidar com eles conscientemente, o ser humano evolui e aprende com os mesmos. Então, eu preciso das pessoas para que eu possa evoluir. Aliás, eu sempre gosto de usar essa palavra, que eu possa transformar, tá? Me transformar e aprender com os mesmos. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa do ser humano para que a gente possa aprender cada vez mais. Vou terminando por aqui e quero agradecer, me desculpe por alguma coisa. Obrigada!